Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Ponto de Partida. Mas eis que chega o momento, ponto de partida. Eis que chega o momento, início de uma outra vida. Olá, meu nome é Bruna e sou do 1285 Carrifana. Estou no meu quarto ano de Caminheiros e este projeto começou com uma conversa depois de um jantar com os caminheiros do núcleo TSM. Basicamente tem como objetivo chegar ao máximo número de pessoas, claro, mas dar um conforto àqueles que estão a começar nesta secção, porque quando entramos às vezes é um bocadinho avassalador saber que já é a última secção. E então, no meio desta conversa, escolhi a minha primeira convidada. Olá, Inês. Olá. Nós tivemos esta conversa depois de um jantar e basicamente também surgiu muito porque tínhamos várias perspectivas sobre a partida, sobre o momento em que vamos deixar esta secção que é tão casa para nós. Sim. Mas já antes de passarmos a toda a parte da partida, eu gostava que nos falasses um bocadinho sobre o teu percurso. Sim, o meu percurso começou, eu ainda tinha 5 anos, porque o meu primo já era escoteiro e eu sempre olhei muito para os meus primos como um modelo a seguir. E o meu primo na altura era explorador, acho eu, e a minha prima entrou e eu disse, não, se ela vai entrar eu também vou. E deixaram-me na altura, porque com 5 anos não podes muito ainda ser, mas deixaram-me. Eu fui lobita, exploradora, pioneira e agora caminheira. E gosto muito dos escoteiros. O meu agrupamento foi casa e é casa para mim, foi desde muito cedo e foi um percurso bonito. Não dissemos, no caso, não dissemos qual é que é o teu agrupamento. Sim, o meu agrupamento é o 1295 São Miguel de Souto. E sentiste que, tipo, durante a tua caminhada como lobita, exploradora e caminheira, pioneira e caminheira, que houve coisas que te... Ou seja, o que é que tu aprendeste em cada uma destas secções? Sentiste que houve alguma cena, tipo, que levas... Ei, eu aprendi mesmo isto, tipo, nos lobitos, eu aprendi Sim, mesmo isto nos exploradores. sim. Nos lobitos eu aprendi muito a brincar, porque nós sabemos que na escola ok, somos todos muito, muito amigos, na nossa turma brincamos muito, mas há qualquer coisa em ser lobito em que tu brincas a sério. Tu brincas no meio da terra, tu estás no meio da terra, tu montas tendas, aprendes a fazer o nó direito. É toda uma magia diferente sobre o que é realmente brincar. Nos exploradores comecei a aprender um bocadinho mais do que é o escotismo, em termos de técnicas escotistas. Fiz a minha primeira mesa nos exploradores e foi uma vitória muito feliz. Nos pioneiros foi um bocadinho, começou ali a sensação de querer fazer mais, querer fazer diferente e querer fazer melhor. Eu faço parte da primeira geração do meu agrupamento que foi ao Tecori, que participou no Tecori. E nós ficamos mesmo muito felizes, apesar de alguns dos momentos nós não sabermos bem o que era suposto fazer. Nós fomos, fizemos à nossa maneira, não ficamos muito bem classificados, mas divertimos-nos e que foi o mais importante para nós. E depois, como caminheira, é ser feliz e é o melhor. Gostei do teu eu ser feliz, já quase aí com a lágrima no canto do olho, prestes a cair. Sentes que então o escotismo te deu ferramentas para a tua vida profissional e pessoal durante o teu caminho na escola, não é? Normalmente, depois mais tarde na universidade e agora eventualmente no mundo do trabalho. Sim, assim, em termos profissionais, o escotismo ajuda muito na forma de trabalhar em grupo, de saber trabalhar em grupo, de saber ouvir os outros e perceber personalidades diferentes, ideias diferentes e conseguir juntar tudo e conseguir trabalhar com isso. Em termos pessoais, ajudou-me muito a não ser envergonhada. Eu sinto que sou muito aquela pessoa que chega a uma sala, posso não conhecer ninguém, mas 5 minutos depois já estou a falar com toda a gente e não há problema nenhum de eu não conhecer ninguém. E sinto que muito disso veio do escotismo. Ok, e eu sabendo, no caso, que a quarta é a tua secção favorita e é de toda a gente por quem ela passa, consegues nos dizer o porquê dela ser para ti, tipo, a tua secção predileta?
eu vou tentar, porque falar de escotismo em si é difícil, então falar de ser caminheira é ainda mais difícil. Assim, eu sinto que todas as secções são mágicas e isso é indiscutível, mas nos caminheiros eu sinto que é aquela secção onde tu estás porque tu queres, porque já não foi a mãe que te disse para tu ir, já não estás porque o amigo está, não, tu estás ali porque tu queres, porque tu sentes que é o teu momento e tu tens de estar ali, tu estás a aprender alguma coisa ou estás a ensinar. E eu sinto muito que os caminheiros, querendo ou não, nós somos a última secção, somos os mais velhos, somos aqueles para quem os lobitos olham e pensam, um dia quero ser como eles. Um, e foi nos caminheiros também que eu percebi, ok, o escotismo não é só o meu agrupamento, o escotismo é muito mais, é muito maior, tem tantas outras pessoas que vivem intensamente o escotismo e esta ideologia como eu, e por isso é que também se tornou muito a minha secção favorita. Também assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer outras pessoas e os caminheiros permitem isso, com as atividades que temos, permite mesmo estarmos com outras pessoas e mesmo com ideias diferentes, lá está, aqueles debates construtivos e saudáveis, e sinto que foi isso que tornou para mim, os caminheiros, a minha secção favorita. Falaste aí de nós chegamos aos caminheiros e o mundo parece tipo vira completamente, Sim. é completamente diferente, porque nós também passamos a ter uma vivência fora do que é o nosso clã, do que é o nosso agrupamento, como dizias, conhecer novas pessoas. Qual é que foi a tua atividade, ou atividades, até podes falar de várias, porque estás inserida em muitas delas, nós vamos nos encontrando em várias, Sim. tanto como participante ou como equipa projeto. Portanto, qual é que foi, ou quais é que foram as tuas atividades, tipo assim, Sim. as melhores? O meu primeiro cenáculo, eu gostei muito, porque foi a minha primeira atividade de caminheira, e foi assim o primeiro contacto com muitos outros caminheiros, e para mim isso foi tipo, uou, como é que é possível conseguir juntar tantos caminheiros num sítio só, e estamos a debater coisas interessantes e que se calhar vão servir para alguma coisa. Então o meu primeiro cenáculo foi mesmo assim aquela atividade que eu gostei muito. Depois o meio caminho andado foi a primeira atividade com o lenço vermelho, foi no dia em que eu fiz a minha promessa de caminheira. Eu comecei a perceber a magia de ter realmente o lenço vermelho ao peito, e foi mesmo, foi bonito. E agora, mais tarde, tive o privilégio de poder participar no MUT, que é uma atividade internacional. Eu gostei imenso. Fui como planning team, não fui como participante, mas poder estar com escoteiros do resto do mundo, para mim foi um choque de realidade de não há só em Portugal, não é só este núcleo pequenino que eu conheço que gosta tanto como eu de cá estar e de acampar, porque muitas vezes dizem vocês com essa idade irem para o meio do mato acampar, então porquê? Porquê é que vão? Porque realmente gostamos e porque realmente é bom acordares, dormiste mal, dormiste, mas acordas com os teus amigos, porque realmente se tornam amigos nesta altura do campeonato, acordas com os teus amigos no meio do nada, no meio do mato, assim com aquele solzinho, aquela brisa, aquele ar natural que nós cá não temos no meio da cidade e é bonito. Compensa muito. dormir mal. Sim, compensa muito dormir Que é mal. engraçado, disseste que vieste para os caminheiros, né, e deparaste com a realidade do fora do clã, fora do agrupamento, para há mais, e de repente dás por ti há mais ainda, Sim. que é no mundo inteiro. Eu sei que tu participaste em algumas equipas de projeto, várias, na verdade, sim. sempre com o mesmo intuito, que é Sim, ser a logística. Sim. Tanto que nós fizemos parte da mesma equipa projeto. E o que é para ti ser isto, seres mais, que falaste há bocado, do querer ser mais, que no fundo nessas atividades acabas por ser um bocadinho isso. O que é para ti ser equipa projeto ou logística, se quiseres Sim. falar, porque é a tua Sim, sou o dinossauro. Logística, podia-se começar a chamar Inês. Sim, o dinossauro da logística, como começaram a chamar agora. Sim, é verdade, fiz muitas EPs, todas elas em logística. Agora tenho um papel diferente como coordenadora, uma das coordenadoras do Rumo Novo. Para mim,
ser logística sempre fez sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que gosto muito da parte de organizar atividades, saber o sítio, e eu nunca gostei muito daquele elemento de surpresa de eu não sei o que é que vai acontecer, e sempre me deixou assim um bocadinho retraída em relação a algumas atividades. Então, saber que eu chego aqui aos caminheiros, eu posso fazer parte da atividade, mas eu posso fazer parte fazendo a atividade, é ainda melhor. E saber que eu sei o que é ser caminheira, eu vivo o caminheirismo, eu tenho os meus caminheiros, e saber o que é que eles sentem, aquilo que eles gostam, e poder aplicar nisso noutras atividades. E o conceito de ser um caminheiro a fazer uma atividade para outro caminheiro, eu acho que isso torna as atividades 1000 vezes melhor. E é uma sensação, não dá mesmo para explicar, é mesmo bom poder fazer parte de uma EP, até porque fazer EP é muito bom, eu recomendo a toda a gente pelo menos fazer uma EP só para experimentar, depois não vão querer largar, e pá, sendo logística, comunicação, o que for, não vão querer largar, porque é mesmo muito bom, e cria-se laços mesmo entre a EP que dificilmente depois se partem esses laços, e eu gosto muito de ser logística. Ninguém reparou. Depois de tipo 3 ou 4 anos já aqui Sim. como logística, ninguém tinha reparado. E então, voltando agora ao ponto fulcral deste podcast, portanto, a partida. Contextualizando, se calhar, algumas pessoas que podem não saber o que é a partida, ou para os mais novos, ou então para quem não está no movimento, a partida é então um momento em que nós completamos o nosso percurso escotista, chegamos ao fim da nossa caminhada, do nosso trilho, e então temos agora a decisão a tomar de permanecermos no agrupamento, seja ele qual for, como dirigente, no caso inicialmente como candidato a dirigente, ou então depois como cidadão do mundo, pronto para dar o melhor de si e transformar o mundo. Qual é que era a tua visão então sobre a partida? Porque nós agora temos uma visão, não é? E anteriormente tínhamos outra. Qual é que foi a tua visão quando entraste assim nos caminheiros, meteste lá os pés dentro e foi tipo, oh meu Deus, já estou na última secção. Tipo, qual é que foi a tua visão logo quando entraste? Assim, eu já tinha uma visão muito pequenina do que era a partida, do que era o seu caminheiro, porque a minha mãe era chefe de caminheiros. Então eu já tinha assim uma visãozinha pequenina, mas na minha cabeça nada podia bater a sensação de ser pioneiro. Para mim era pioneiro, não há nada melhor do que isso. Eu sinto que toda a gente pensa isso. Eu acho que é um evento canónico na vida de qualquer escoteiro. Sim. Não há melhor do que ser pioneiro para chegar a caminheiro. Ui, afinal estava errado. Mas sim, eu quando entrei tinha aquela sensação, ok, a partida, pá, vamos embora, ou ficamos ou vamos embora, mas pronto, é uma coisa que eles fazem tipo as promessas. Não me entendo muito bem o significado, porque ser caminheiro não me parece que seja assim aquela cena, porque pá, lá está, ser pioneiro é que era bom. Acho que pronto, é giro, mas não entendo, porque lá está, a partida tem muito momento de choro, porque de facto é um momento difícil e agora percebemos que é um momento difícil. Mas na altura, quando eu entrei, eu já tinha assistido a 2 partidas e eu não percebia porque tanto choro, porque é impossível vocês terem vivido tanto nos caminheiros. Na minha cabeça não fazia sentido. Então era esta a visão que eu tinha da partida. Agora é completamente diferente. E então qual é que é agora a tua visão depois Agora, de tantos anos? sim, agora chegando ao fim, eu consigo perceber a choradeira, de facto. Porque a decisão de partir não é uma decisão fácil, independentemente de decidir partir para dentro ou partir para fora, que também não é uma decisão fácil, seja ela qual for. A verdade é que nunca deixamos de ser escoteiros, partindo para onde quer que vamos, mas é uma decisão verdadeiramente difícil, porque é aquele momento em que tu olhas para trás e tu vês, ok, eu fiz isto tudo, será que eu podia ter feito mais? Será que eu fiz tudo o que eu podia? E será que está mesmo na altura de partir? Será que eu estou mesmo preparada? E depois de partir, o que é que vai acontecer? E o que é que eu vou ser depois de partir? E era esse o ponto que eu depois também queria chegar, que é, assim como eu, também já estás no teu último ano, Sim. já estás
pronta para partir, não é? Já está a chegar ao fim, até porque para quem vai ver o podcast, isto já está a chegar ao fim do ano escotista. Qual é que é a tua decisão, que falaste há bocado, a tua escolha para depois da partida? Já a tomaste ou ainda não? Ou vamos no. Depois vê-se. Não, eu já tenho essa decisão tomada. Foi uma decisão que me custou muito a tomar e foi uma decisão muito pensada, muito falada, muito discutida, muito debatida, com muitas pessoas, com muitos caminhões. E de facto eu decidi que chegando ao fim agora do ano escotista eu vou partir para fora. Eu sinto que também faz bem pelo menos estarmos um ano sem escoteiros. Eu sou escoteira desde os 5 anos, eu não sei o que é não ser escoteira, eu não sei o que é chegar ao sábado à tarde e não ter atividade. E eu também quero perceber um bocadinho do que, o que é a minha vida fora de escoteiros? O que é o sábado à tarde sem os escoteiros? Então decidi partir para fora. É uma decisão que me custa, claro, porque é uma decisão que custa a qualquer pessoa, mas sinto que é a melhor decisão para mim neste momento. Sentes que vais voltar ou que vais sentir? Eu, em conversa com alguns amigos que já partiram, que passaram pouco tempo sem, dizem: ah pá, tu depois de estar um sábado sem ir aos escoteiros, vais ver a falta que aquilo te faz. Sentes que isso também te vai acontecer, que vais ter o bichinho para voltar? Tu queres voltar? Ou também é do género depois vê-se? Tipo, já tens essa decisão tomada, tipo, é um gap year, mas volto ou depois Não, vê-se? não tenho a decisão tomada, depende muito do bichinho que cá continuar. Eu sei que tenho o bichinho, até porque se não tivesse, não estava nos caminheiros, mas é uma decisão que é, se o bichinho cá continuar, se o bichinho não for abafado por outros bichinhos, eu vou certamente voltar. Para onde quer que seja, eu vou voltar. Então, agora falando um bocadinho sobre o desafio, ou seja, o projeto da partida. Para quem também não sabe, e eu percebi por acaso há pouco tempo que não são muitos caminheiros, na verdade, que sabem o que é isto do desafio, o que é isto do projeto para partir. Porque partir não é só chegar lá e ter uma cerimónia bonita, como tu disseste, e pôr-nos a chorar, é também nós termos efetivamente um projeto pensado, remetendo também a esta última etapa então que estamos a cumprir, de serviço, fora ou dentro da comunidade, que vai então concluir este tempo. Qual é que é, ou se já tens, podes ainda não ter, como eu, se já tens um projeto de desafio, tens um projeto para a tua partida, ou ainda não pensaste nisso? Tenho. Até porque eu estou no meu 5º ano, que já é assim aquela coisa, está ali na linha ténue de pode ou não pode fazer, e um dos requisitos para poder de facto fazer e os meus chefes me deixarem ficar mais um ano foi ter um desafio, uma coisa proposta para ficar a fazer durante este ano. Aquilo que me surgiu foi, vou contextualizar um bocadinho que se calhar é melhor. Eu estou num agrupamento que de facto é muito pequeno. Ele nunca foi um agrupamento muito grande, mas a verdade é que é um agrupamento novo, tem 20 anos, fiz 20 anos este ano. Ontem, por sinal. Exato, ontem por sinal. Nunca foi muito grande, mas era maior. E agora está bastante pequeno, também porque nos dias de hoje entendo também que muitas crianças já têm 40.000 atividades e não vão para mais uma, mas aquilo que eu sinto ao olhar é, eu quando era lobita fazia muito mais do que estes lobitos. Eu quando era exploradora ou quando era pioneira fazia muito mais do que eles fazem agora, porque mesmo os pioneiros que não foram assim há tanto tempo, sinto que eu fazia muito mais do que eles fazem e eles fazem muito. E então aquilo que eu me propus a fazer foi tentar de alguma forma passar aqueles conhecimentos que eu tinha, principalmente nos lobitos ou nos exploradores, daquilo que me foi passado pelos meus chefes há 15 anos atrás, a tentar passar para quem está agora e tentar que quando eu saia se mantenha na mesma um bocadinho daqueles chefes que também já não estão agora, mas que estavam na altura e que tinham um bicho diferente daquele que está agora e que deixem mesmo
vincado, sim. Porque acho que uma coisa tão básica como um lubito saber fazer o nó direito é básico e nem todos os lubitos sabem fazer isso e nem todos os chefes perdem tempo a ensinar aos lubitos a fazer isso. Ou um lubito saber montar uma tenda, bem ou mal, a tenda está montada. Nem todos os lubitos sabem fazer isso. Ou um explorador não saber fazer um nó para fazer uma mesa, ou um banco, ou um pórtico. Um explorador não saber fazer um pórtico, para mim, é estranho. Na minha altura, não sabes fazer um pórtico, vais aprender. Para a semana vais fazer um sozinho. Então tens de saber. E sinto que é isso que estava a faltar ao meu agrupamento. E antes de olhar para fora, eu quis olhar para dentro e poder ajudar dentro e não fora. Então foi isso que eu escolhi fazer. Eu sinto que é muito o que tu estás a dizer que acontece no teu agrupamento. Se calhar há pessoas que não têm noção, mas não acontece só no teu. Tipo, imagina, eu sinto que também a cena do sermos tão pequenos, o meu agrupamento já foi mesmo muito grande, principalmente quando começou e assim, eram imensos miúdos e durante muito tempo a minha alcateia era para aí de, sei lá, 20 ou 30, nós éramos mesmo imensos e hoje em dia, nós também temos 20 anos, e atualmente são tipo 5 ou 6 e realmente a diferença é muito grande e pensar que antigamente os pais realmente tinham muito mais esta proposta de deixar os miúdos ir e hoje em dia, como tu dizes, quer dizer, os miúdos têm N de atividades e não se vão encaixar em mais uma, mas eu acho e acredito que também acho porque andamos aqui, chegamos ao fim deste percurso e percebemos que realmente valeu a pena nos terem colocado nos escoteiros e não tipo no voleibol, no futebol ou uma coisa qualquer assim do género. Sim, sim. Ter andado nos escoteiros compensou por qualquer outro desporto que eu não fiz. Também nunca fui muito dada ao desporto, na verdade. Mas compensou muito, porque eu sinto que nos escoteiros tu acabas por aprender um bocadinho de tudo. Lá está, tu aprendes. Toda a gente joga futebol nos escoteiros, nem que seja com a garrafa d'água. Sim, Mas toda sim. a gente joga, nem que Mas seja o aprendes a futebol humano. cozinhar. Exato, são skills, digamos assim, que é a palavra da moda, que tu aprendes que realmente são importantes para o resto da tua vida. Eu fui para a universidade, fiquei a estudar fora, tive que estar fora de casa, não é? E de facto, ter andado nos escoteiros, ter aprendido a cozinhar, ter aprendido a fazer pequenas coisas no nosso dia a dia que nós, se calhar, até nem damos valor. Mas agora, quando cheguei, agora, há uns anos, quando cheguei à universidade com as minhas colegas de casa, eu percebi: ok, se calhar foi bom a minha mãe ter-me posto nos escoteiros. Pois estou a perceber que afinal aprende-se mais do que o que eu achava. É isso, tu olhas para as outras pessoas e percebes que há uma diferença. E eu acho que às vezes também olham para ti, não é? Tipo, para nós escoteiros, e notam, por acaso no outro dia houve uma situação qualquer em que foi muito engraçado, vieram para mim e disseram: aí nota-se mesmo que és escoteira. E acho que é muito gratificante chegarmos quer dizer, ao final de um percurso e etc. E pensar: ok, as pessoas olham para mim, olham-me sem lenço ao peito e conseguem perceber tu és escoteira, e não te dizer, não tens mesmo cara disso. Tipo, a forma como nós implementamos aquilo que nos ensinam, os nossos valores e assim afetam os outros ao ponto de eles conseguirem olhar para nós e perceberem que nós somos algo mais e algo maior. Sim, eu costumo chamar-lhe a técnica do desenrascar. Fora dos escoteiros, eu digo que ser escoteiro é usar a técnica do desenrascar, que eu agora percebo que muitos jovens não têm a técnica do desenrascar. É um problema, e agora para encontrar a solução para esse problema, malta, avancem o problema, depois voltam a ele mais tarde. Há outra coisa qualquer que dá para fazer, mas a malta fica ali, calma, vamos desenrascar. Se não dá pelo caminho A, vai dar pelo caminho B, caminha-se mais, caminha-se menos, então, bora. Mas para a malta, hoje em dia, eu vejo pelos meus amigos, que não são escoteiros, eles ficam, fogo, lá está o que estavas a dizer, nota-se mesmo que és escoteira, eu não sabia fazer isso, como é que fazes isso? Ensina-me lá a fazer isso. Depois lá está, é aquela coisa de, também se calhar quero aprender a fazer. Onde é que aprendeste? Foi nos escoteiros. Ui, isso afinal, ficam com aquela ideia de, afinal vocês não fazem só bolachinhas para vender à porta da igreja e ajudam as velhinhas a atravessar a rua. Juro que é esse o pensamento. Sim. E então, agora que falas um bocado nisso, não é? Nós mostramos o que é ser escoteira pelo exemplo.
Mas e o que é falar sobre o que é ser escoteira? Esta é que é a grande pergunta difícil. Essa é a pergunta para queijinho. Esta é aquela pergunta que nós pudermos nos fisgar no momento em que nos fazem, a gente corre porta fora, porque realmente não é fácil. É aquela pergunta que nós gostamos de evitar sempre, porque de facto é difícil explicar o que é ser escoteiro. Ser escoteiro não é uma coisa que tu consigas pôr por palavras, é uma coisa que tu sentes, é uma coisa que tu vives e que tu consegues de certa forma mostrar, mas expressar em palavras, acho que ainda não inventaram uma palavra no dicionário português que diga o que é ser escoteiro. Mas eu posso tentar explicar assim por eventos que aconteçam. Para mim, a ser escoteiro é muito mais do que usar o lenço ou usar o uniforme. Para mim, mesmo sem lenço, ou seja, aquilo que estávamos a dizer, mesmo sem lenço, tu és escoteiro. Tu sais daqui, tiras o lenço, tiras o uniforme, mas se tu vires alguém a precisar de ajuda, tu vais ajudar, porque tu és escoteiro. Se tu vires, qualquer coisa que precise de ser feita, tu não estejas a ver ninguém a conseguir fazer, mas tu sabes fazer, tu vais lá ajudar. E lá está, é o que eu falei, a técnica do desenrasque. É muito usar as ferramentas que nos foram dadas, e isso é ser escoteiro. Ser escoteiro não é o que pensam de eles vão um fim de semana, uma semana, acampar para o meio do mato, vão fazer umas caminhadas sem sentido nenhum. Não. As nossas caminhadas têm nomes, não se chamam caminhadas, são raids. Importante aprender. E de facto as nossas caminhadas têm sentido. São caminhadas refletidas, a meio paramos para fazer uma reflexão sobre alguma coisa, e a verdade é que nós somos escuteiros, portanto temos uma ligação também espiritual e religiosa, que é importante também manter ativa e que eu sinto que também tem vindo a morrer um bocadinho ao longo dos anos, fruto de tudo o que acontece hoje em dia no mundo, e a religião é um tópico sensível para muitas pessoas e é de facto algo que tem vindo a morrer, digamos assim, ao longo do tempo. Mas a verdade é que nós somos escuteiros, foi porque escolhemos ser escuteiros, porque fomos batizados, porque qualquer um que tenha o lance foi batizado, e portanto tu és católico e portanto tu tens que... Melhor, nós não vamos obrigar ninguém a seguir as regras, não é, de católico, mas se tu te assumes como católico, se te assumes como escoteiro, tu tens que seguir as regras. É básico. Exato. Tu podes não concordar com elas. Eu também não concordo com muitas regras. E eu sou uma pessoa que gosta muito de protestar. Eu sou muito aquela pessoa que não gosto, não concordo, vou dizer e vou explicar porque é que não concordo e espero que entendam. Se não entenderem, faço-vos entender. E eu acho saudável também haver escoteiros como eu, que somos católicos, mas que não concordamos com algumas coisas. Sim, haver debate. Exatamente. Só que, lá está, é aquela coisa de as pessoas que estão por fora não entendem muitas vezes qual é a diferença entre um escoteiro e um escoteiro. E depois tu conseguis fazer perceber essas pessoas que há de facto uma diferença e que está na religião. Ainda tive esta conversa há pouco tempo com um amigo meu que não percebia qual era a diferença dos lenços, a diferença do uniforme, e porque é que um era com U, o outro era com O, e o que é que vocês fazem diferente? Então, mas uns andam no mar e os outros andam na terra, é isso? Não é isso. Outros andam a voar. Isso é mais entre marítimos e escoteiros. Isso. Mas lá está, é uma coisa que é difícil de explicar. Tu sentes uma caminhada que começa quando tens 5 anos, tu agora com 22 olhas e tu sentes o que é ser escoteiro, tu percebes o que é ser escoteiro, mas tu não explicas, não consegues, é muito difícil. Sim, por acaso há bocado falaste dessa cena da religião e eu acho isso bastante importante, tocaste num ponto que poucas pessoas falam. E por acaso agora há pouco tempo nós tivemos um debate no Cenáculo Nacional sobre a religião e esse foi um dos tópicos que nós decidimos falar como uma problemática em que efetivamente agora há muita coisa, como já dizias antes, há muita coisa que tem vindo a decair, fruto também da educação diferente que hoje em dia temos em comparação à nossa e lá está, das ideias e ideologias de cada um e realmente
o ir à missa passou a ser um bocado mais a obrigação do que o que deveria ser, o implementar às vezes oração ou momentos de debate, como tu Sim. bem dizias, agora está um bocado a decair em comparação àquilo que eram há Eu uns sinto anos. muito que quem está na comunidade olha para nós quando vamos à missa e os dois pensamentos são: ou estão aqui porque têm as promessas partidas, o que seja de celebrações deles, ou vão vender alguma coisa no final da missa. Eu sinto que caímos agora um bocadinho nesse ponto em que há os que chamam à missa porque precisam de alguma coisa ou porque vão fazer alguma coisa. E não é suposto ser assim. Sim, falas muito tipo, a visão que as pessoas têm de nós de fora, que é sempre do vão vender alguma coisa. Mesmo a cena do ajudar velhinhas na estrada passou a ser uma piada e deixou de ser o ponto mais importante, que é os caminheiros têm um lema acima de tudo, que é deixar o mundo melhor do que o que encontraram. E levam isso tão a sério que, principalmente nós caminheiros, o segundo lema que vem é o serviço. E acho que muita gente, mesmo a nossa comunidade, não tem noção do serviço que nós fazemos para com os outros e mesmo nas nossas atividades, não é? Quer dizer, só bem há um bocado falaste das caminhadas, o difícil que é Sim. as nossas raids. Como é que explicas a alguém que vais a Drave por livre e espontânea vontade porque achas que é giro? Queres dizer, ir a Drave para alguns vai parecer tipo, opá, tu caminhas, porque aquilo são, para quem não sabe e for eventualmente pesquisar, aquilo não tem forma de chegar lá de carro, Sim. aquilo tem que ser a pé e são quilómetros que tu passas, descidas e subidas, mesmo às vezes super difíceis, de mochila às costas, carregados para dormir lá e, E tenda, e e tenda, fogão, e e comida, e levaste, é tudo. isso, levaste tudo atrás de ti. E um caminho de terra e pedra, porque é o que E há. para chegares lá e só vais lá tipo, dormir um dia ou dois e olhar para a natureza e vens embora. Tipo, como é que tu explicas isto a alguém? Tipo, é uma cena que as pessoas de fora não percebem, mas realmente eu costumo dizer muito que acho que Drave, que é a nossa casa enquanto caminheiros, não é? É muito olhar como a vida é, que é o caminho, às vezes é muito difícil e às vezes temos pedras pelo caminho, altos e baixos, mas vale mesmo a pena chegar ao fim e olhar para a vista maravilhosa Ver aqueles montes e o pôr do sol e o nascer do sol. e ver a missão cumprida. Por acaso acho que é muito assim. E tu sentes esta missão cumprida no fim destes anos todos como caminheira e como escoteira? Sentes que a missão está cumprida? Estás pronta para partir? Ou... Sim. Na minha ótica e naquilo que eu vejo, acho que ninguém está verdadeiramente pronto para partir. Porque lá está o que eu disse, partir é difícil. Em qualquer sítio, a palavra partida é uma palavra difícil e é um sentimento difícil. Mas sinto que fiz tudo aquilo que eu podia fazer, tudo aquilo que me foi permitido fazer. E muitas coisas não me foram permitidas fazer, mas eu fiz na mesma. Sinto que de facto deixei a quem vai ficar alguma coisa, que fiz parte da história de cada um que se encontra no meu agrupamento. Sinto que de alguma forma também consegui chegar a alguns caminheiros do nosso núcleo. Lá está, dinossauro da logística. Portanto, sinto que sim, de facto consegui. E também não sei bem como explicar a maneira como me foi possível deixar aos outros aquilo que me foi ensinado, porque de facto foi difícil. Porque eu acho que há um ponto também importante que devíamos tocar, que é, hoje em dia, a maior parte dos nossos agrupamentos, ou daquilo que eu vejo, os chefes não foram escoteiros. Os chefes tiveram no curso, de facto, um curso difícil, a meu ver, muitas coisas sem sentido nenhum, e eles não foram escoteiros. Então muitas coisas que eu vivi há 20 anos atrás, 16 anos atrás, com chefes que tinham sido escoteiros, eles não entendem porquê. Então, mas porquê é que devemos fazer assim e não como nós estamos habituados a fazer? Então, e porquê é que nós vamos amarrar isso com um nó
direito ou com o nó ou não sei o quê, quando podemos dar aí o nó da sapatilha. E eu sinto que há que muita da razão pela qual o escotismo também tem entrado em decadência se prende muito com o curso dos chefes, porque também a verdade é que muitos caminheiros não partem para o lado de lá, ou até partem, mas depois chega a hora e não ficam durante muito tempo, porque o curso é verdadeiramente difícil e há coisas lá que se ensinam que se calhar são um bocadinho desnecessárias, e há coisas que não se ensinam e que eram necessárias, principalmente para quem não foi escoteiro. E olhar e ver que de facto nós sabemos que há coisas que estão mal e nós não podemos fazer nada, depois também deixa assim um bocadinho de frustração a quem está a ver de fora. Assim, Por acaso falaste num tópico bastante, neste momento acho que um bocado sensível e polémico, que é a mesma formação. Também tem sido um tópico bastante falado, a necessidade de a haver e o que se fala lá. Pronto, eu não conheço o que é que eles aprendem lá, portanto não sei muito por onde falar, mas realmente tem sido, mesmo entre caminheiros, um tópico muito falado, principalmente por aqueles que já estão a chegar como nós ao fim e estamos a começar a ponderar, vamos ou não vamos chegar 2 ou 3 anos, ou 4 ou 5, a fazer formação e qual a relevância disso? Eu sinto que fazer um curso para ser dirigente não devia ser um entrave para ninguém poder ser dirigente. E acho que de facto deveria haver uma distinção na formação, atenção, não uma distinção mesmo, mas uma distinção no tipo de formação que um dirigente leva entre um dirigente que foi escoteiro e um dirigente que não foi escoteiro. Porque a verdade é que o dirigente que foi escoteiro já adquiriu muitas competências, que chega lá e está a aprender tudo outra vez, e a sensação às vezes é um bocadinho de perda de tempo. Há formações que de facto são importantes e que ensinam coisas muito importantes, mas acho que ter a formação de dirigente se tornou tão difícil quanto ter uma licenciatura. É a minha visão das coisas, e acho que não devia ser... Demora quase o mesmo tempo, Sim. atualmente. E acho que não devia de todo ser assim. Sentes que te arrependes de alguma coisa que tenhas vivido até agora? Algum arrependimento que deixas de algo que tenhas feito ou que até mesmo não tenhas feito? Não. Há aquela frase de nunca te arrependas do que fizeste ou do que não fizeste, ou ao contrário, já não sei bem como é que é a frase, é assim. Sim. Mas eu não me arrependo de nada. Eu, olhando para trás, eu fazia tudo outra vez igual, exatamente da mesma forma, porque aquilo que não correu bem não correu para eu aprender, e a seguir já correu bem, porque todas as vezes que caímos é para aprendermos alguma coisa e nos levantarmos a seguir, e a seguir, quando formos cair, já não caímos da mesma forma. Então eu acho que tudo aquilo que não correu bem serviu para alguma coisa. Então não há arrependimentos deste lado. Um conselho, agora que já estamos a chegar ao fim do nosso podcast, no caso do primeiro episódio, um conselho para quem esteja agora a começar, para quem esteja a pôr o pezinho, entretanto, não agora, não é? Mas agora que vai entrar o próximo ano de escotista, vai meter o pezinho nos caminheiros e pronto, e ainda não sabe bem o que é isto para partida, ainda também está assim, como tu disseste no início, que estavas assim um bocado, ainda não sabias o que é que isto era, um conselho. O conselho que eu daria aos caminheiros que vão agora começar seria, antes de mais, sejam felizes, porque se não forem felizes, a vossa vida em clã vai ser terrível. E depois vão ao máximo de atividades fora que conseguirem, e vão ao cenáculo. Por favor, vão ao cenáculo. O cenáculo devia ser obrigatório. Sim. Eu tenho um carinho muito especial pelo cenáculo. Eu fui a todos os cenáculos que eu pude desde o meu primeiro ano de caminheira. Em 5 anos fiz 3 EVs. Portanto, o cenáculo tem de facto um lugar muito especial no meu coração. Mas eu sinto mesmo que o cenáculo é importante. É um lugar onde os caminheiros
verdadeiramente têm voz, discutem temas muito importantes dentro do escotismo e às vezes também fora do escotismo, e como é que uma coisa e a outra se complementam. Debates que muitas vezes nós temos entre nós, entre clã, com os chefes, muitas vezes, que o lugar certo para o fazer é no cenáculo, onde sai de lá uma carta de cenáculo, que sai de lá com ideias e com atividades que é para fazer, não é para ficarem só na carta. Portanto, deixo este conselho a quem fica, de ir ao cenáculo, ir ao máximo de atividades, mas também de terem uma voz ativa. Se acharem que alguma coisa está mal, digam, falem, comuniquem. Alguém vai ouvir. Não sei quem, não posso dizer que será o A, o B ou o C, mas alguém vai ouvir, e quando alguém ouvir, o outro vai ouvir, e o outro, e o outro, e o outro, e a palavra vai se espalhar e vamos chegar a algum lado. Obrigada, Inês. Olha, obrigada por teres vindo e por teres aceito este desafio. Obrigada eu pelo convite. E vemo-nos para a próxima. Obrigada.